Olá pessoal do canal Matemática nos Números, estamos começando mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre equação do segundo grau, beleza? Então aqui nós temos o formato de equação do segundo grau. Aqui eu vejo que essa equação é ax² mais bx mais c igual a zero. Beleza? Esse é o formato de equação do segundo grau, com A diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Simplesmente porque se eu voltar aqui na equação e colocar no lugar do A um zero, fica 0 vezes x². Então eu sei que 0 vezes qualquer número é zero. Então eu iria perder esse termo aqui e ficar só com bx mais c igual a zero. E nós sabemos que se eu tiver só bx mais c igual a zero, isso não é uma equação de segundo grau, e sim do primeiro grau. Beleza? Então, resumindo, o formato de uma equação do segundo grau, né, é esse, ax² mais bx mais c igual a zero, sendo que obrigatoriamente o a tem que ser diferente de zero, beleza? Então, beleza. Prosseguindo, coeficientes, né? Eu tenho A, B e C. São os coeficientes dessa equação do segundo grau, beleza? Então, uma equação do segundo grau, ela é subdividida em completa e incompleta, ok? Então, equação do segundo grau da forma completa. A, B e C são diferentes de zero. Beleza? Então, para eu ter uma equação do segundo grau completa, eu tenho que cumprir essas três coisas. O A, o B e o C, né, que eu acabei de ver que são coeficientes, eles devem ser diferentes de zero. Beleza? Isso é uma equação do segundo grau da forma completa. E aqui eu peguei um exemplo bem simples. 2x² mais 3x menos 2 igual a zero. E aí eu sei que o A é sempre o termo que está ao lado do x², nesse caso é 2. O B é quem está ao lado do termo em x, que eu vejo que é 3, e o C é o número que está sozinho, que eu estou vendo menos 2, igual a zero. Então eu tenho o A é 2, o B é 3 e o C é menos 2. Ou seja, eu cumpri, né, a regrinha que diz que para ter uma equação de segundo grau completa, o A, o B e o C, eles têm que ser diferentes de zero. E aqui eu vejo que isso acontece. Então, essa equação aqui é uma equação do segundo grau da forma completa. Beleza? E agora eu vou analisar, né, ver uma equação do segundo grau da forma incompleta. Então, da forma incompleta, eu tenho três casos, basicamente. Ela vai ser incompleta quando B for zero, coeficiente B for zero, o C também for zero, e o B e o C ambos forem zero, beleza? Então, o primeiro caso, quando a equação do segundo grau é incompleta, que o B for igual a zero. Peguei um exemplo aqui. Menos x² mais 10 igual a zero. Então, vamos calculando os coeficientes. Lembrando que o A é sempre quem está ao lado do x². A pessoa, não estou vendo o número aqui. Quando isso acontecer, eu vou imaginar o número 1. Então, se eu tenho um menos aqui e um escondido, então o meu A vai ser menos 1. O B é quem tá, é o termo, né, que está ao lado do x. Eu vejo que não tem. Então, vou dizer que o B é 0. E o número que está sozinho, né, eu vou chamar de C. Então, A é menos 1,
B é 0, C é 10. Então é uma equação do segundo grau, né, incompleta do primeiro caso, em que o B é 0. Segundo caso, o C é 0. Então eu peguei um exemplo da equação do segundo grau em que o C é 0. Então aqui o A quem é? 3. O B é 2, né? O B é quem está ao lado do X. E o C é o número que está sozinho, ou seja, eu não vejo nenhum número que está sozinho. Então o C é 0. Esse é o segundo caso, né, de uma equação do segundo grau incompleta, que o C é 0. E por último, o último caso, né, pegando os outros dois, o caso em que uma equação do segundo grau incompleta é B igual a 0 e C igual a 0. Ou seja, ambos os coeficientes são 0. Beleza? Então, aqui eu tenho um exemplo. 5x² igual a 0. Então, vamos ver os coeficientes. O A é sempre quem está ao lado do x². Então, o A é 5. O B é o termo que está ao lado de x. O número que está ao lado de x não tem. Então, B é 0. E o C é o número que está sozinho. Também eu não vejo aqui. Então, C é 0. Beleza? Professor, tem uma pergunta. Tem algum caso em que o A igual a 0, o B igual a 0, o C igual a 0? Não. Por quê? Lá no começo eu disse que o A sempre tem que ser diferente de 0. Então, a equação do segundo grau incompleta tem o caso do B igual a 0, C igual a 0 e B igual a 0 e C igual a 0 ao mesmo tempo.